É com muito prazer que, em primeiro lugar, cumprimento o magnífico reitor da Universidade do Porto. Muito obrigado por estar aqui. Cumprimentar o diretor do Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina do Porto e, naturalmente, cumprimentar o meu amigo José Eduardo Guimarães, que vem hoje aqui dar a última lição, que na realidade é a última lição, mas eu penso que ele não vai interromper a sua atividade, vai passar certamente a professora aposentada e continuar a trabalhar connosco. Gostava também de cumprimentar todas as pessoas que estão aqui. Eu vou ser muito curto, porque hoje é o dia do professor José Eduardo Guimarães. Cumprimentar certamente os elementos do Hospital São João que estão aqui presentes. A família que também está aqui, os senhores professores da faculdade, a doutora Maria Augusta, que tivemos um longo trajeto no tempo da periferia, e lembrar que realmente vemos com muito bons olhos que os professores, atingindo a idade da jubilação, deem uma última lição. É importante para fazerem uma revisão do seu trajeto, relembrarem aos mais novos a importância da investigação e não podemos esquecer que o futuro da universidade passa sempre pelo passado e certamente que relembrar o passado é muito importante para estabelecermos metas para o futuro. Passava então a palavra ao Sr. Magnífico Reitor da Universidade para dizer também umas palavras. Bom, muito bom dia a todos. Eu quero, e permitam-me, simplifique as listas protocolares, porque o dia hoje é aqui do professor José Eduardo Guimarães. Permitam-me que cumprimente de uma forma particular a família e os amigos, que presumo que sejam muitos aqui hoje, do professor José Eduardo Guimarães. E um cumprimento também especial, naturalmente, para o corretor da lição que aqui vamos ouvir hoje, por quem tenho admiração, quer profissional, quer académica. Quero dizer que é para mim um prazer muito grande estar nesta cerimónia de jubilação que culmina, de alguma forma, a carreira académica do professor José Eduardo Guimarães. Como reitor da Universidade do Porto, eu não poderia deixar de o fazer e de manifestar publicamente o meu reconhecimento e o reconhecimento também da Universidade pelo percurso científico, pedagógico e dirigente do professor José Eduardo Guimarães. Agradeço em particular o extraordinário contributo que ao longo destes 40 anos deu à Academia Portuguesa, à Universidade do Porto e à Faculdade de Medicina. O património académico, científico e humano que o professor José Eduardo Guimarães legou à nossa Universidade só nos pode suscitar gratidão. O homenageado transferiu muito da sua qualidade científica, da sua dimensão médica e da sua integridade deontológica para a Universidade do Porto. Desta forma, dignificou, prestigiou e desenvolveu a Universidade, de uma forma muito particular, a Faculdade de Medicina e também, há que dizê-lo, o Hospital de São João e, mais modernamente, o Centro Hospitalar de São João. A cerimónia que nos reúne aqui hoje é naturalmente um bom pretexto para evocar a vida e obra do professor José Eduardo Guimarães. Embora o professor Rocha Gonçalves, presumo, o vá fazer, eu não posso deixar de dar aqui algumas notas e aquilo que tenho para vos dizer é que, para a fortuna da nossa comunidade académica, o professor José Eduardo Guimarães colocou as suas especiais competências pedagógicas e científicas ao serviço da Universidade do Porto e, fê-lo trabalhando na Faculdade de Medicina, trabalhando no IPATIMUP, também onde foi reconhecido como um dos grandes especialistas em hematologia clínica do nosso país. Foi de resto na área da hematologia que construiu a sua notável carreira médica e por causa dela se tornou uma unidade internacional em transplantação hematopoética, terapias celulares e neoplasia. Muito por seu mérito, o estudo das doenças oncológicas e hematológicas conheceu um forte impulso na Universidade do Porto. Tanto assim que a Universidade, em parceria com o Centro Hospitalar de São João, se tornou uma instituição de excelência na formação clínica, na investigação científica e nas aplicações terapêuticas com células sanguíneas. Pioneiro no transplante de medula no norte do país, o professor José Eduardo Guimarães promoveu o prestígio científico da Universidade do Porto
e representou com dignamente esta instituição em importantes projetos, fóruns e associações nacionais e internacionais na sua área de trabalho. Com mais de uma centena de publicações científicas de dimensão internacional, o professor José Eduardo Guimarães é de facto uma referência na investigação clínica e translacional, com células estaminais hematopoéticas, sendo particularmente importante o seu contributo para o tratamento das leucemias. Importa sublinhar que o professor José Eduardo Guimarães é também um professor de excelência, com uma colaboração ativa em programas doutorais e mestrados, nomeadamente enquanto orientador e co-orientador de teses. Distingue-se, por isso, não apenas pelo seu imenso saber, que transmite aos estudantes, mas também pela forma como contagia esses mesmos estudantes com a curiosidade científica, a determinação metódica e a integridade deontológica que são seu apanagem. Por isso, o nosso agradecimento ao professor José Eduardo Guimarães faz-se também em nome dos estudantes que cresceram académica e profissionalmente sob a sua orientação pedagógica ou científica. Não tenho dúvidas de que o património humano, científico e intelectual que nos lega enriqueceu várias gerações de médicos, alguns deles com grande protagonismo na nossa sociedade. Minhas senhoras e meus senhores, com esta intervenção espero ter contribuído para o devido enaltecimento do percurso científico e pedagógico do professor José Eduardo. São as pessoas que constroem a identidade e a mundividência das instituições. Logo, uma universidade que não saiba reconhecer o mérito do seu património humano está a desconsiderar o seu passado, a prejudicar o seu presente e a comprometer o seu futuro. Não queremos que isso aconteça na Universidade do Porto, por isso temos tido a preocupação de exaltar publicamente aqueles que entre nós mais se destacaram na carreira académica e científica, como é o caso do professor José Eduardo Guimarães. Não encara esta cerimónia de jubilação como um adeus à Universidade do Porto, mas sim como o início de uma nova relação do professor José Eduardo Guimarães com a nossa instituição. Da parte da Universidade do Porto, asseguro-vos que existe o desejo de continuar a usufruir da dimensão académica e científica do homenageado desta cerimónia. Desejo esse que é certamente correspondido pelo professor José Eduardo Guimarães. Muito obrigado. Magnífico reitor da Universidade do Porto, o Dr. Francisco Cruz, o diretor da nossa faculdade, o Dr. José Eduardo Guimarães, o nosso homenageado, o nosso amigo que está aqui nesta altura a fazer a sua última lição, que não será certamente a última lição, mas é só uma. Não é? A direção do Hospital de São João, caros colegas, a todos de saúde neste dia de festa, porque é um dia de festa, não é um dia de despedida. O Sr. Reitor facilitou muito a vida, porque de facto fez normalmente as palavras que eu gostaria de dizer, o Sr. Reitor acabou de as dizer e não vou repetir. Facilitou-me a vida porque quando pensei falar, quando pediram para falar aqui hoje, eu pensei sempre nos aspectos mais pessoais. É sempre difícil falar de alguém que tenha um percurso paralelo ao nosso. Gosto sempre de falar de alguém da qual tenho alguma distância, da qual posso ver com alguma distância tudo aquilo que se passou, ser crítico, de uma forma diferente. No caso concreto do professor José Eduardo Guimarães, a situação é uma situação de um amigo que conheço desde a adolescência, de um percurso que se foi intercruzando ao longo da vida, do curso médico a quem dei as primeiras aulas. Eu fui assistente pela primeira vez, por uma pequena diferença de idades, mas do curso do professor José Eduardo Guimarães, e de facto, do fundo do coração, existe uma ligação muito grande que perturba toda a apreciação que eu possa fazer, mas que perturba no sentido positivo, de dizer que, de facto, o Dr. José Eduardo Guimarães teve uma carreira invejável na nossa casa, cumpriu todos os requisitos para ser considerado um dos nossos maiores. Do ponto de vista hospitalar, e enfim, os 5 minutos que é suposto eu falar não me deixam falar muito, mas do ponto de vista hospitalar atingiu a presidência do Conselho de Administração do nosso hospital escolar. Para mim continua a ser o Hospital Escolar de São João, tenho muita dificuldade de dizer de outra forma, não é? E de facto há um momento em que não tive oportunidade de lhe agradecer.
E o agradecimento é um agradecimento que nesta altura é feito também por um dos nossos professores que infelizmente já faleceu, por professor Sequeira Gomes. Houve um desejo do professor Sequeira Gomes que foi cumprido por si, e eu julgo que publicamente eu posso fazer nesta altura o agradecimento, uma vez que me é dada essa oportunidade. O professor Sequeira Gomes sempre quis, de facto, passar a unidade de cardiologia a serviço de cardiologia e nunca tinha conseguido até essa data, por muito esforço que tinha feito. E foi na sua presidência do Conselho de Administração que, de facto, se conseguiu levar avante, teve entusiasmo e conseguiu passar um conjunto de 4 ou 5 unidades a serviços, do qual o Serviço de Cardiologia foi um dos primeiros a ser considerado nessa altura. E, publicamente, todos nós da Cardiologia lhe agradecemos, porque foi, de facto, um marco na nossa carreira aqui. A sua carreira também passou por outros aspectos. Passou por aspectos humanos, no qual é reconhecido. Passou pela sua escrita, na qual é, de facto, tem uma escrita que todos nós invejamos. Posso lhe garantir que eu pessoalmente invejo, não é? E gosto da sua escrita, e nesta altura está de parabéns. Neste momento, faço minhas as palavras do Sr. Reitor. Não é um momento de despedida, é um momento de iniciar uma carreira de forma diferente, mas contamos consigo todos os dias a partir de agora. Muito obrigado. Não vai passar para aquele lado. Eu pedi autorização ao Sr. Reitor para quebrar aqui o protocolo, porque queria pedir a todos para guardarmos um minuto de silêncio por uma querida amiga, grande mulher, excepcional, clínica, diretora do Serviço de Oncologia, a Dra. Margarida Machino, que está agora a ter sepultura. Ela, eu acho que defini bem, todos conhecem, todos os médicos, os seus bem da faculdade conhecem bem a personalidade da Margarida e, felizmente, ela deixou-nos e eu pedia para guardarmos um minuto de silêncio por ela. Com esta singela, mas a mínima homenagem que podíamos prestar, vamos então continuar. Em primeiro lugar, a simples presença do Sr. Reitor, queria cumprimentá-los a todos em primeiro lugar, todos, obviamente, estão aqui amigos, muita gente que eu não esperava que viessem, mas em primeiro lugar as primeiras palavras serão, obviamente, para o Sr. Reitor. Portanto, a simples presença do Sr. Reitor seria para mim uma honra. Mas ele decidiu envergonhar-nos, fazer corar, com elogios que são excessivos, francamente excessivos, devo dizer. E eu tenho de lhe agradecer, embora tenha de o censurar por ter sido tão excessivo nesses elogios. Ao professor Francisco Cruz tem a representação do professor Altamiro, também lhe queria agradecer e que transmitisse ao professor Altamiro os meus agradecimentos, não só por ter incentivado esta aula dos senhores, pela própria representação que se fazer representar aqui. Ao professor Rocha Gonçalves também, meu caro colega, eu não me lembro de me ter dado aulas, mas estou a ver, se calhar fui eu que faltei. Mas o professor Rocha Gonçalves queria agradecer também imenso as suas palavras. E a todos, eu devo dizer que sou dominado por vários sentimentos neste momento. Por um lado estou comovido com tanta gente e tantos amigos aqui. O segundo há uma palavra em inglês que define isso, que é flabbergasted. Flabbergasted é mais que admire, ou surprise, ou astounded, ou astonished. É uma palavra que eu não sei em Portugal, em português, só tem, por exemplo,
talvez se traduz por boquiaberto, deve ser espantado, não sei, este facto, por ver tanta gente aqui, deve ser, não merecia isto, de certeza. E o terceiro sentimento é de reconhecimento pela vossa amizade. E então, iríamos dar início a esta aula, professor, que vai ter uma parte de medicina, também de ciência, propriamente dita, como viram por este título que é críptico, mas que verão adiante, que representa a minha visão da leucemogênese, que é um capítulo da oncogênese. Eu não quero aqui extrapolar para toda a oncogênese, mas de qualquer maneira foi um assunto que eu vou meditar durante muitos anos, que eu vou aqui expor um pouco mais adiante. Mas em primeiro lugar, eu vou começar por um episódio em que se mostra como medicina e ciência se podem entrelaçar com a história e com isso afetar mesmo a evolução da humanidade. Esta é uma doença hematológica, por isso eu escolhi, e quem está aqui nesta fotografia é Vitória. Vitória, rainha da Grã-Bretanha e da Irlanda, imperatriz das Índias, que governou durante 63 anos e 7 meses o maior império, se calhar, que houve até hoje, o império onde no sol nunca se punha. E a Vitória teve 9 filhos, 42 netos e um número incontável de trisnetos. E há costuma-se dizer que a Primeira Grande Guerra Mundial é uma guerra entre os netos da Rainha Vitória, porque de facto o Kaiser Wilhelm era neto da Vitória, o Jorge V era neto da Vitória, a Rainha de Espanha, Vitória Eugénia, era neta da Vitória, a Czarina da Rússia, Alexandra Fyodorovna, era também neta da Rainha Vitória. Mas há um pormenor, que a Rainha Vitória era portadora do gene da hemofilia. Sabe-se hoje que é da hemofilia B, da deficiência de fator 9. E provavelmente a mutação ocorreu nela, não há antecedentes da hemofilia na família, mas o que é facto é que ela o transmitiu à sua descendência. Por exemplo, o seu filho, Leopoldo, tinha hemofilia e muitos dos seus netos, por exemplo, afetou a Casa Real de Espanha. Os Bourbons, nomeadamente o Príncipe de Astúrias, que morreu, aliás, num acidente de automóvel, mas com consequência de hemorragias por ser hemofílico, que era irmão de Dom Juan de Bourbon, pai do Juan Carlos, e mais outro Príncipe de Espanha, e a Casa d'Este, à qual pertencia a Imperatriz Alexandra Fyodorovna, como disse, e que transmitiu o gene da hemofilia ao seu filho, que era o Tsarevich Alexei Nikolaevich. E isto teve uma influência brutal. Se pensarmos, que a hemofilia ainda hoje é uma doença claramente debilitante e com uma carga pesada, o que é que não era no princípio do século XIX, quando não havia fator 8, concentrados de fator 8, não havia crioprecipitados, plasma, não havia analgésicos, não havia nada disso. O sofrimento destas pessoas devia ser enorme. Foi aí que a Imperatriz começou a recorrer a este homem. Este homem era um monge siberiano, Grigori Rasputin, e rapidamente, o Rasputin tinha fama de ser um milagreiro, era um místico, diziam que ele tinha poderes de santo, e ela começou a visitar o Palácio de Inverno, a pedido da Imperatriz, para acorrer às crises da hemofilia do Tsarevich. Pois o Rasputin alcançou, assim, um grande ascendente na corte. Houve quem dissesse que, inclusivamente, gozava dos favores da cama da Imperatriz, não sei se é verdade ou não, mas o que é facto é que os aristocratas não podiam com ele, não gostavam dele e queriam eliminá-lo. E assim aconteceu que no fim de dezembro, mais precisamente no dia 30 de dezembro de 2016,
ele foi atraído por uma cilada a um jantar em casa do príncipe Félix Yusupov e aí tentaram envenená-lo. Tentaram envenená-lo com cianeto de potássio, só que ele tinha, no organismo, tinha maneira de inativar o cianeto e transformá-lo em cianidrina, que não é venenosa, e não morreu. E eles começaram a pensar que ele tinha mesmo poderes sobrenaturais. E depois deram-lhe 11 tiros, 11. E ele continuou a não morrer. Então eles começaram a ficar preocupados. Até que atiraram-no ao canal. E ele morreu, mas não foi afogado, morreu de hipotermia. Mas foi, essa morte, como eu disse, foi no dia 30 de dezembro de 2016. O Rasputin tinha uma ligação grande ao povo. As pessoas faziam fila à porta de casa dele, espera que lhe fizessem milagres, etc. E podia ser, se calhar era um ténue fio que ligava ainda a família imperial ao povo russo. O imperador estava na frente de batalha, havia fome, havia privações, as pessoas estavam mal. Portanto, a morte de Rasputin rompeu esse último fio que ligava a Casa Imperial ao povo. Isto é conjectura minha, eu não sei o suficiente de história, e muito menos de história russa para o afirmar, mas se lembrarem que a Revolução de Inverno foi em fevereiro de 2017, portanto um mês e pouco depois, poderão, se calhar, associar os dois eventos e ver que poderá ter havido alguma influência da morte de Rasputin, da quebra desse laço na Revolução e depois, posteriormente, na Revolução Bolchevista de outubro de 17. Isto, obviamente, eu já disse, é uma especulação, e não há nada que eu sustente, mas, de qualquer maneira, este episódio serve para demonstrar como a medicina e a história muitas vezes se cruzam. Portanto, agora vamos passar adiante. Este bebé sou eu. Sou eu e vão dizer com certeza que bebé é bonito. Mas e os meus pais e as pessoas que me cercavam de mimos na altura estavam longe de imaginar que viria a dar neste velho gasto alquebrado e desiludido que tem na vossa frente. Mas isto foi trabalho da natureza, que é uma coisa que vamos falar diversas vezes durante esta lição. Mas esquecem que eu não vou falar de mim, não vou falar de mim, porque, como disse José Ortega Gasset, eu sou eu e a minha circunstância, e ou eu a salvo, ou se não a salvo, não me salvo a mim. E, portanto, eu vou falar da minha circunstância, daquilo que me trouxe até hoje, sem o qual não estaria aqui. Para começar, eu não vou dizer que nasci num berço de ouro, porque isso tem conotações. Nós não éramos ricos, também não éramos pobres, mas vivíamos com alguma contenção. A minha mãe não trabalhava fora, para o meu pai, o vencimento do meu pai, o magro vencimento, não dava para grandes florestrias, e foi com muitos sacrifícios dos meus pais que nos deram a educação, que nos permitiram aqui estar. O meu pai era aquilo que eu considero um gentleman na verdadeira acessão da palavra. Não daquelas pessoas galantes que sabem muito bem beijar a mão a uma senhora e que pedem lisonjas, etc. Mas uma pessoa amável, uma pessoa sempre com uma palavra gentil, que nunca que era incapaz de ofender ninguém. O meu pai amava muito a minha mãe, admirava e amava os seus filhos, gostava dos prazeres da vida e de viajar, que foi um gosto que eu herdei dele, e era de facto uma pessoa que ficava, que se bastava com isso, e muito bem. A minha mãe era uma personalidade diversa da do meu pai. Desculpem. A minha mãe era uma mulher bonita, e era uma pessoa forte, era uma pessoa... foi o esteio não só dos seus 8 filhos, mas inclusivamente dos seus 9 irmãos, porque era a irmã mais velha.
a quem ajudou em múltiplos pontos da sua vida. E a minha mãe, foi devido a ela que todos nós 8 nos licenciamos, porque ela inculcou-nos sempre essa necessidade. Quando, na altura, os filhos da classe média não ligavam muito a isso, ela achou sempre que nós só nos poderíamos defender na vida se nos licenciarmos. E foi mestre de escola, foi explicadora, foi nossa condutora, e sem deixar de ter o afeto de uma mãe, era tolerante, mas simultaneamente não era demasiado indulgente com o desvario e com a tolice. Era uma pessoa excepcional, de facto. Depois, a circunstância foi engrossando. E era o meu irmão Pedro, Joana, Beca, por aí adiante, até sermos 8. E se 8 dificultou um bocado as contas na hora de dividir o magro pecúlio que podemos ter, eu não enjeitaria, não prescindiria de nenhum dos meus irmãos. Gosto muito deles todos, acho que são personalidades diferentes, mas que são excelentes irmãos, que eu aqui e agora gostaria sempre de lhes agradecer e de os conservar. Aqui está mais outra fotografia. Ora bem, eu andei num jardim infantil, depois passei para a escola primária número 117, no cruzamento de Pedro Espano com o João de Deus. Está ali um amigo dos meus antigos colegas, desde os becos de escola, o Dr. Eugênio Braga. E depois no Externato Marista do Porto. O Dr. Eugênio Braga é capaz de identificar estes meus colegas todos. Eu só sou capaz de identificar 2 ou 3, infelizmente. Eu sou muito forte nisso. Mas foi aqui, nomeadamente este, que está aqui ao meu lado à esquerda, é o Dr. Eugênio Braga. Mas, portanto, passei depois para o Liceu Dom Manuel II, entrei na faculdade em 1967, licenciei-me em 73, fiz o ano da prática clínica, que era na altura obrigatória, em 74, e fiquei assim, de bata, pronto a ser médico. Aqui surge a Mimi. A Mimi é e nesta fotografia eu queria fazer a referência, falta a mãe dela, que foi também uma mulher notável, foi professora de metade da cidade, do sexo feminino do Porto, ministras, ex-ministras, médicas, professoras de liceu, etc, etc. Mas aqui estamos só com os meus pais. A Mimi nunca desiste, tem uma energia inesgotável, nunca se dá por vencida. E eu devo dizer que, por exemplo, se fui para a Inglaterra, e até se cheguei até aqui hoje, foi por causa dela. Porque ela, mesmo nos momentos mais difíceis, quando eu estava prestes a desistir de ir para Londres, não tinha bolsa, não tinha nada a que me agarrar, tinha só meia dúzia de tostões no banco, que foi o que levei para Londres para gastar. Ela mudou-se para a casa da mãe, porque não tinha dinheiro para manter a casa, mas sempre me incentivou e sempre quis que eu continuasse. Além disso, ela é a pessoa mais generosa que eu conheço. E todos aqueles que privam de perto com ela sabem que eu não estou a mentir nem a exagerar. Ela não é generosa no sentido corrupto do termo, não anda em organizações, em instituições de caridade, discute sempre dar moeda ao arrumador, as gorjetas nos restaurantes, etc. Mas quando alguém precisa dela, ela é capaz de largar tudo, ir esquecer-se dela, ir atrás ajudar essa pessoa. Portanto, e claro que o primeiro e principal beneficiário disto fui eu, porque ela sempre me pôs à frente, gosta de mim, sempre me pôs à frente, sempre me protegeu, de tal maneira que, como todos sabem, eu faço todos os possíveis por ter um infarto, mas quem teve o infarto foi ela. Portanto, eu não teria chegado aqui hoje se não fosse ela. Em 1978, maio de 78, entrei para a especialidade, para o serviço da hematologia clínica. E cabe aqui uma referência às pessoas que
mais influência e que me orientaram e que mais influência tiveram em mim na altura. O Dr. António Rosa Araújo era o diretor de serviço, foi das pessoas mais inteligentes com quem eu lidei, mas tinha uma personalidade muito difícil e tinha uma concepção da hematologia que não era claramente a nossa, era muito mais virada para a vertente da hemoterapia, de maneira que nós acabamos, os hematologistas de hoje, por nos acolhermos debaixo do manto da doutora Manuela Mendes Ribeiro, que tinha estado nos Estados Unidos, que se tinha diferenciado em hematologia, e foi durante muitos anos. A convivência não foi fácil, houve tensão durante muitos anos, evitarmos o mesmo espaço, mas depois autonomizamos-nos, crescemos a partir de 2001, e ela saiu em 2004 e eu sucedi-lhe na direção de serviço. Em 1981, fui para Londres, para o Royal Free, isso foi um dos grandes passos da minha vida. Eu estou aqui, no meio aqui, 3 pessoas, vou falar brevemente também. Primeiro é o professor Victor Hofbrand, que sempre me apoiou, que inclusivamente do ponto de vista económico e financeiro, porque foi dos fundos do serviço que eu recebi quando acabou a bolsa do Wellcome Trust, que entretanto tinha conseguido lá, e que me pagou durante 2 anos e meio ou 3 anos. O professor Hofbrand está aqui a receber o máximo galardão da American Society of Hematology, que é o Coulter Award, e que se deve ao seu trabalho como educador. Ele é editor de 6 ou 7 edições de 2 livros, o Postgraduate Hematology e Essential Hematology, e de 3 ou 4 de um atlas de hematologia. Teve mentees de 41 países, incluindo Portugal, e aqui na foto de baixo podem ver, numa recepção que ele depois deu no Hilton, alguns das muitas dezenas que trabalharam com ele, que incluem pessoas que depois muito se notabilizaram na hematologia, como Dario Campana, Tony Green, Malcolm Brennan, Alan Haslop, Anthony Ho, etc. Não vou aqui nomear, porque se calhar não os conhecem. Além do professor Hofbrand, eu tenho de falar do grande Prentice. Prentice era o chefe de transplante e foi com ele que convivi com a clínica. E com Gilly Francis, que me ensinou, que foi minha chefe no laboratório, me ensinou o método experimental e me iniciou no estudo da hematopoiese. E a todos eles estou, como é óbvio, imensamente agradecido. Os anos em Londres foram os anos mais felizes da minha vida, que se pode ver em algumas fotografias, e porque, além do mais, além da experiência profissional, além de ter feito trabalho que depois veio dar origem a uma tese, etc., eu trouxe lá 2 prendas, 2 inglesinhos que aparecem aqui, 2 filhos maravilhosos que, entretanto, cresceram e que estão a seguir as suas carreiras. Fizeram, o Tiago, o MBA no INSEAD, a Kate está mesmo a terminar o MBA no IES, são 2 das maiores instituições universitárias que conferem MBAs na Europa e no mundo, e, portanto, estou muito feliz por eles estarem a se ingrar como homem e mulher, também. Por ironia do destino, eles têm estado a maior parte do tempo a viver em Londres, vieram de lá pequeninos, e voltaram para lá agora. Quando regressei, desculpem, quando regressei de Londres, fui apoiado por algumas pessoas e queria realçar aqui o professor Falcão de Freitas, me levou para o serviço dele, da Medicina 2, foi meu orientador de doutoramento, que me ajudou, naquela fase que na altura não era simples como hoje, que é colar os artigos e publicá-los numa tese, tinha de se traduzir aquilo tudo para português, e era uma complicação. E também, aqui não um pai, mas um irmão mais velho,
o professor Manuel Sobrinho Simões, que me ajudou também nessa fase, me corrigiu a tese e depois abriu umas portas do IPATIMUP, de que me orgulho de ser um dos fundadores, e que sempre me incentivou. Portanto, também tenho de lhes agradecer. Entretanto, doutorei-me em 88, agreguei em 94, fui diretor de serviço em 2004 e professor catedrático em 2008, e pelo meio fiz as minhas comissões de serviço da tropa, fui presidente da Assembleia de Representantes, fui diretor clínico com a professora Isabel Ramos, que é minha grande amiga, que era na altura presidente do Conselho de Administração, e fui posteriormente presidente do Conselho de Administração do Hospital. Portanto, posso dizer que cumpri as minhas comissões de serviço também. Ora bem, então, chegamos agora à matéria da lição, da aula, e vão fazer de meus alunos, espero que consigam perceber, os mais leigos, aquilo que eu tenho para dizer. Isto que se vê aqui, estes discos, são eritrócitos, são glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos têm como função primordial levar o oxigênio às células e são, portanto, essenciais para o funcionamento do organismo. Mas nós no sangue temos outras células, temos os glóbulos brancos, que nos defendem das infecções, basicamente, e temos as plaquetas que nos impedem de sangrar quando há uma ruptura de um vaso. Ora bem, os glóbulos rubros duram 3 a 4 meses, mas, por exemplo, os neutrófilos só duram no sangue 6 a 7 horas. Portanto, nós temos de estar permanentemente a fabricar todas estas células. E esta fábrica de células é a hematopoiese, que eu falei há bocado. A hematopoiese é o sítio onde, que é na medula dos ossos, no tutano dos ossos, é onde são fabricadas todas estas células hematopoiéticas, todas estas células do sangue, a partir da célula estaminal hematopoiética. Este é o sistema com maior atividade reprodutiva no organismo, com maior turnover celular, de longe, muito mais do que todos os outros que existem. Por todos os dias nós fazemos qualquer coisa como um quarto a meio trilhão de novas células hematopoiéticas, ou se quiserem, eu estou a dizer trilhões anglo-saxónicos, porque não me habituo muito a esta coisa de milhão e não sei o quê, mas, portanto, ou 0,25 ou 0,5 teras de células, se quiserem, em linguagem mais simples. E isso é assegurado, como eu disse, por estas células estaminais hematopoiéticas, que têm um microambiente próprio, não vou deter sobre isso, e são estimuladas por fatores de crescimento, que são moléculas, são proteínas que fazem estas células dividir-se e diferenciar-se até chegarem ao estadio de células maduras. E aqui vemos, por exemplo, que já com os fatores de crescimento, estas células, a hematopoiese mantém-se durante toda a vida. Aliás, este é o primeiro paradoxo, daqueles 2 paradoxos que eu pus ali no título, é que, sendo o sistema do organismo, o tecido com maior atividade, não é nem de perto nem de longe o primeiro a falir, aliás, é normalmente o último a falir. São poucas as circunstâncias de falência hematopoiética. Mesmo a anemia aplástica, por exemplo, não pode ser considerada uma questão de exaustão, muitas vezes, ou de agressão, ou de doença autoimune. Portanto, não há uma exaustão da hematopoiese. E nós, aos 95 anos de idade, uma pessoa tem o mesmo hemograma, tem o mesmo número de células no sangue que tinha quando tinha 5 anos. E isto é extraordinário. E é extraordinário como é que o número de células é conservado dentro de um estreito limite. Quando, em condições normais, é claro, porque senão passa a ter, obviamente, a haver alterações. Mas, portanto, o segundo paradoxo é porque, para fazer tantas células, há, a todo momento, bilhões de divisões celulares. E a divisão celular é o local, o tempo preferencial para haver mutações e translocações, etc., alterações genéticas que conduzem à neoplasia. E, paradoxalmente,
no sistema hematopoético não é daqueles que têm mais neoplasias. Todas as neoplasias do sistema hematopoético não somam mais de que 5 a 6% do total de neoplasias, quando muito menos do que o cancro de pulmão, o cancro da mama, o cancro da próstata, ou do cólon, etc. Portanto, paradoxalmente, apesar desta grande atividade, não há mais neoplasias do que nos outros órgãos e sistemas. Ora bem, aqui está representada uma medula óssea normal e podem ver que há uma grande diversidade de células. Há células das diversas linhagens ou espécies hematopoéticas em diversos estadios de maturação. Portanto, é uma paisagem heterogénea, que não tem nada a ver com esta paisagem monótona que vemos aqui. Isto são células de uma leucemia aguda, neste caso é uma leucemia eritroblástica, e podem ver que as células são muito azuis, quer dizer que estão a fabricar muita proteína, muita RNA, muita proteína, têm núcleos grandes, de cromatina laxa, com nucleolos, portanto, é uma paisagem monótona, as células são quase todas iguais. Há uma ou outra que é maior, mas são quase todas iguais. Isto porquê? Porque a célula estaminal normalmente diferencia segundo este cone que está aqui atracejado. E as células chegam ao fim e os neutrófilos e os monócitos, os linfócitos, vão desaparecer também, porque se nós fabricamos 1/4 ou meio tera de células todos os dias, também há 1/4 ou meio tera de células que desaparecem todos os dias, que são afastadas silenciosamente. Isso é também outra coisa extraordinária, sem que o organismo, se estas células rebentassem ou morressem em plena circulação, causavam tal distúrbio na hemostase que teria consequências sérias. E não, elas desaparecem obedientemente, e vamos já ver aqui o significado do obedientemente e serenamente da circulação. Mas numa leucemia há qualquer coisa que faz com que as células parem num estadio de maturação precoce. E aí elas não morrem e continuam a dividir-se, e é isso que vai criar o tumor, que vai criar a leucemia. Portanto, há duas consequências. Não se formam células funcionais, células terminais, e, por outro lado, as células hematopoéticas, os blastos, se quisermos, vão aumentando indefinidamente. E estas células são imortais. São imortais, porque se nós tirarmos estas células do organismo e as pusermos num frasco de cultura, isto não sucede sempre, mas sucede em muitas ocasiões, elas podem dividir-se. Há linhas celulares que temos no laboratório em que as células estão permanentemente a dividir-se, basta adicionar-lhes de novo meio de cultura para elas continuarem a dividir-se por aí fora, até em princípio de uma forma absolutamente, virtualmente ilimitada. Portanto, o que é que e é um conceito que eu depois vou introduzir, isto é um pouco o regresso às origens protozoárias. Quando uma amiba, quando um organismo unicelular se transforma num organismo multicelular, ele vai adquirir, obviamente, diferenciação. Ninguém duvida que nós somos mais diferenciados como a amiba. Se deitarmos uma gota de ácido clorídrico numa suspensão de amibas, elas morrem. Se deitarmos uma gota de ácido clorídrico na nossa pele, não morremos por causa disso. Mas há duas consequências na passagem do organismo unicelular para o multicelular. É a perda da imortalidade e a perda da individualidade. Como sabem, nós, apesar de nos reproduzirmos, mas por reprodução sexual, nós somos mortais. E os organismos unicelulares podem se ir dividindo. E, por outro lado, é a individualidade. Mas nós vamos já falar a seguir, porque eu queria introduzir disso, porque eu queria introduzir aqui a questão dos paradigmas. Isto está aqui na imagem, é uma imagem bem conhecida, que é o cromossoma de Filadélfia, que foi descrito
em 1950, salvo erro, por Peter Nowell e David Hungerford, em Filadélfia, e que foi descrito como 22Q menos, isto é, com menos uma parte do braço longo cromossomo 22. Na realidade, mais tarde, soube-se que isto representava uma translocação, isto é, havia um pedacinho do cromossoma 9 que passava para o cromossoma 22 e, ao inverso, estabeleceu um pedacinho do cromossoma 22 para o cromossoma 9. E que tinha uma consequência, é que partia os genes que estavam nesses cromossomas que depois iam colar noutra posição, ligando-se a outros genes. E assim se formou o gene, nesta translocação se forma o gene BCR-ABL. ABL é uma tirosinoquinase. O que é que isto quer dizer? Tirosinoquinase é uma proteína que, através da fosforilação em resíduos de tirosina, transmite um sinal proliferativo. Isto é um sinal que um fator de crescimento que ativa o seu receptor na membrana vai dar e vai levar esse sinal até ao núcleo para fazer a célula dividir-se. Mas isso é só quando a célula é estimulada por um fator de crescimento. Mas neste caso, com o gene BCR-ABL passa a haver uma atividade tirosinoquinase que se diz constitutiva, permanente, não precisa ser estimulada. Portanto, foge ao controle da hematopoiese, quer dizer, não é preciso fator de crescimento para as células continuarem a dividir-se. E, portanto, esta translocação causa a leucemia mieloide crónica e também formas de leucemia aguda linfoblástica e também mieloblástica, mas fundamentalmente linfoblástica. E, portanto, é uma transformação leucemogénica ou oncogénica. Os oncogenes, o que é que são os oncogenes? Os oncogenes, aqui há bastantes anos, os virologistas identificaram vírus que provocavam de uma forma consistente determinadas neoplasias em determinados animais. E chamaram-lhes as sequências dentro dos vírus que causavam isso, chamaram-lhes oncogenes víricos, viral oncogenes. E mais tarde veio-se a verificar que havia sequências idênticas no nosso genoma. Portanto, nós tínhamos oncogenes nas nossas células, no nosso DNA. E as pessoas, o que é que isso quer dizer? E mais tarde veio-se a identificar, por exemplo, este oncogene CIS, que causava que é o Simian Sarcoma Virus, que causava sarcomas em macacos, era o fator de crescimento derivado das plaquetas. Outros eram receptores de fatores de crescimento. E como vimos, o ABL são as iniciais de Abelson Murine Leukemia Virus, portanto, um vírus que causava leucemia em ratinhos, eram tirosinoquinase, eram proteínas envolvidas nessa transmissão do sinal da periferia até ao núcleo, ou serinotrienoquinase, ou proteína G, etc. E ainda outros eram fatores de transcrição. Fatores de transcrição são proteínas que comandam a transcrição de determinados genes e, com isso, vão comandar também a divisão celular. Esta é uma imagem de uma leucemia de Burkitt, que ilustra. Aquilo era o primeiro paradigma de transformação leucémica, este é o segundo paradigma. Aqui há um gene, que é o gene CMYC, que está envolvido na proliferação celular, que passa do seu sítio normal no cromossoma 8 para junto dos genes das cadeias pesadas de imunoglobulinas no cromossoma 14. E deixa de ficar sob o controle dos seus promotores e passa a ficar sob o controle dos promotores dos genes das imunoglobulinas. E, portanto, vão-se produzir muito mais cópias desta proteína e vai haver um desvio no sentido da proliferação. O mesmo acontece nesta translocação 14-18, em que há um gene BCL2, que faz parte da família BCL2, que também vai para junto dos genes das cadeias pesadas e também se começa a produzir muita proteína BCL2. Isso leva a que a proteína BCL2 está em equilíbrio com outras proteínas. Umas são pró-apoptóticas, isto é, pró-morte celular, outras são anti-morte celular, como o BCL2. E estas, como o BCL2, são anti-morte celular, conservam as células vivas, as células tumorais. E, portanto, há neoplasias, como, por exemplo, no linfoma folicular e, em certa medida, também na leucemia linfóide crónica, que não são neoplasias de proliferação, mas são neoplasias de acumulação. As células não morrem. Ora bem,
Este era o segundo paradigma, portanto é um gene que se mantém íntegro, se fazem muitas cópias, o que deixa de ser controlado da maneira como era controlado. O terceiro paradigma é este, são mutações, e cada vez há mais, e estamos hoje em dia na era do NGS, que esperamos dentro muito em breve, que ali a Maria Luís Amorim, que está na assistência, nos começa a fazer isso, já tem os meios, ou chegarão dentro de poucos dias, a descobrir todas estas mutações que há nas células leucémicas. E estas mutações têm todas um significado. É uma alteração, muitas vezes, só de um aminoácido, mas que é o suficiente para tornar a célula leucémica. Por exemplo, esta do FLT3, a FLT3 é um receptor de membrana, de um fator de crescimento, a que se chamou o ligando do FLT3. E, normalmente, esse ligando dá um sinal que vai estimular as células a proliferar e a diferenciar-se. Nós temos, neste momento, uma interna que vai fazer doutoramento sobre isso, a doutora Joana Araújo. Nesta mutação, o que é que acontece? A mesma coisa que acontecia no BCR-ABL. A célula enlouquece, a célula fica sem controle, porque não é preciso o fator estar a estimular o receptor para ele emitir o sinal para um núcleo para a célula se dividir. Ora bem, esta imagem é, como sabem, do 1984. Eu li pela primeira vez o 1984 quando estava em Londres e dei graças na altura por não estarmos em 1984. Mal sabia que em 2019 estamos num mundo muito pior do que o 1984, que é relatado pelo Orwell. O Orwell é um daqueles escritores malditos, sabem, o Orwell esteve na Guerra Civil de Espanha, mas combatia nas milícias trotskistas. E a determinada altura, os comunistas ortodoxos começaram a limpar o sebo aos trotskistas e a matá-los. E o Orwell ficou sempre muito impressionado com isso. E, de facto, o Animal Farm, O Triunfo dos Porcos, é um livro panfletário contra o stalinismo. Aliás, reconhecem-se bem as personalidades dos porcos, chefes. Um é o Stalin e o outro é o Trotsky. Mas o 1984, para mim, não é um livro panfletário. 1984 descreve uma sociedade opressiva, uma sociedade altamente controlada, uma sociedade onde não se pode ser diferente, onde a verdade é manipulada. Alguém ouviu falar de fake news? Onde as pessoas estão sistematicamente a ser observadas e vigiadas, onde há inclusivamente a polícia do pensamento, que vigia os gestos, a mímica facial das pessoas para tentar descobrir desvios comportamentais. E a própria pessoa tem, incorporada em si, deve ser esta ideia de que não pode infringir as regras. Ora bem, o nosso organismo é um mundo orwelliano, porque as células nascem, como vi, morrem, algumas ao fim de um dia, algumas sem terem feito nada, obedientemente, seguem sempre aquela linha, porque se houver desvios, o que é que acontece? Para começar, tem dentro de si uma espécie de consciência, que é a P53, que detecta se há alterações genéticas e tenta remediá-las, e se não consegue, dá ordem à célula para se suicidar. E depois tem todo o sistema imunitário, que é uma polícia secreta, que anda por todo lado, e detecta desvios, detecta células anormais e elimina-as. Portanto, é extraordinário como é que há uma célula que consegue, que se transforma e consegue esconder-se, consegue dissimular-se, consegue fugir da vigilância do sistema imune, cresce, alimenta-se dos recursos do organismo até produzir um tumor. Infelizmente,
Os tumores matam-nos, porque a ideia em si até é uma ideia romântica, das células tumorais a revoltarem-se contra este mundo opressivo do organismo. E aqui voltamos à questão da tentativa de regresso às origens protozoárias. Infelizmente, a outra face é que esse regresso ao mundo protozoário mata-nos, e é isso que temos de contrariar como médicos. Ora bem, porquê é que isto acontece? Nós temos uma concepção muito determinística das coisas. A física já chegou à conclusão há muitos anos, há mais de 100 anos, que os fenómenos da natureza não são determinísticos, são aleatórios, são estocásticos, na maior parte dos casos. E o que acontece, e para isto ajudou-me muito estar numa especialidade com neoplasias que não têm uma causa óbvia. A maior parte dos doentes com leucemia, a gente não nos pode apontar uma causa para a sua neoplasia. Portanto, caímos, ou pensamos, quer dizer, isto não é uma questão de causa, é uma questão de azar, de sorte e azar. E mesmo nos outros tumores, esta opção, o que é que acontece? Não é o cigarro, por exemplo, eu vou dizer uma coisa que é uma blasfémia, não é o cigarro que produz ou provoca o cancro de pulmão, mas o cigarro aumenta a probabilidade de ter cancro de pulmão 16 ou 20 vezes. Portanto, as pessoas que fumam, obviamente, têm uma probabilidade muito maior de ter cancro de pulmão, embora há muita gente que nunca fumou e que tenha cancro de pulmão, e vice-versa. Mas, portanto, é uma questão, e todos nós estamos familiarizados com a sorte, porque julgamos que a sorte só acontece no Euromilhões. Aqui há anos, aqui há bastantes anos, na Estação da Trindade, houve um comboio que galgou a plataforma e matou um senhor que ia a passar ali na Rua de Camões. E a probabilidade de uma pessoa ser morta por um comboio na Rua de Camões é quase igual à de ganhar o Euromilhões, deve ser por aí. Mas no enfiamento da linha estava um balcão, um quiosque de jornais, e esta senhora, a senhora que estava no quiosque, tinha uma probabilidade que não era muito grande, mas apesar de tudo era uns milhões de vezes superior ao do outro homem, de ser apanhada pelo comboio. Só que tinha ido à casa de banho, e não foi. Portanto, isto demonstra, mais uma vez, a importância da sorte e do azar em todas estas coisas. Ora bem, chegamos aqui, e eu gostava de perguntar, o que é ser médico hoje em dia? Portanto, a minha lição acabou, agora é uma conversa mais, era isto, não sei se gostaram, mas acabou aqui a lição científica, ou quase. O que é ser médico? Quando me chegam os alunos, eu pergunto-lhes sempre, vocês vêm para aqui para ser médicos ou para tirar 18 e 19? E eles timidamente respondem-me, é para ser médicos, mas eu não tenho tanta certeza disso. E de facto, não sei se nós estamos a formar reais médicos. Eu costumo lhes dizer que o resto é supérfluo, eles podem ir aprendendo com o tempo, mas há 3 coisas essenciais que eles deviam aprender na Faculdade de Medicina. A primeira é ser humanos, é saber que estão a lidar com um ente em sofrimento, um ente que precisa deles, saber falar com ele, saber ser compassivo, saber escutá-lo, não abandonar, saber dar-lhe as boas e as más notícias. As boas são fáceis de dar, mas as más não. Saber comunicar com a família, saber em toda a hora ser um apoio para o doente e nunca o deixar ficar para trás. Esta é a primeira coisa que eles deviam aprender. A segunda é examinar o doente, que também não sei se eles estão a aprender, que é extremamente importante. Quer dizer, não concebo um médico que não saiba ver um doente. E é uma anamnese cuidada, fazer um exame físico exaustivo, porque os meios complementares são os meios complementares, é isso mesmo, complementares do exame físico, não substituem o exame físico. Pode ser que um dia, com os robôs, isto muda, uma pessoa
põe o braço assim, tira-nos sangue, olha para os nossos olhos, vê se temos interesse ou anemia, e depois sai um papel com o diagnóstico, com a terapêutica, mas para já ainda é assim. A terceira coisa que eles deviam aprender é aprender a pensar, que eu também não tenho a certeza que nós estejamos a ensinar. Aprender a pensar e a criticar, a discriminar, porque eles têm fontes de informação que nós não tínhamos, consideravelmente mais vastas do que aquelas que tínhamos no tempo em que éramos alunos ou internos. E, portanto, eles podem e devem aproveitar isso, mas têm de saber separar o trigo do joio. Tem de saber dessa informação que há, aquela que é realmente certa ou aquela que é manipulada muitas vezes, ou que é falaciosa. Estamos outra vez a entrar na questão das fake news, e isso também é verdade dentro da medicina. Portanto, é muito importante isso, e a medicina evoluiu muito nos últimos 50 anos. Quando eu era aluno e interno, a medicina era fundamentalmente empírica. E, embora houvesse já um corpo de conhecimentos muito grande, fisiopatologia, morfologia, clínica, etc., normalmente havia médicos mais experientes, que tinham a última palavra, e a gente, como se costuma dizer, quando o mestre dizia, nós abaixávamos as orelhas, e tínhamos aquela palavra como quase sagrada, que era no diagnóstico ou no tratamento. Hoje em dia, se eu digo uma coisa que esteja errada, os meus internos saltam-me em cima, imediatamente, dizem, não, professor, olha que não sei o que é no sítio tal. Portanto, nós passamos para uma medicina, que é a medicina baseada na evidência, em que não é também ainda uma medicina científica, é uma medicina baseada em alguns métodos científicos, mas não é inteiramente científica. Por exemplo, esta é uma frase que eu copiei do meu amigo José António Cabral, que também deu a última lição há poucos dias, que diz que a estatística é a maneira mais eficaz de torturar os dados até eles confessarem a verdade. E é isso. Nós temos... Eu tenho sempre algum receio de nós hipervalorizarmos a estatística. Eu estimo muito os epidemiologistas, mas tenho algumas reticências em relação a muitas das conclusões da epidemiologia. Eu, por exemplo, ainda hoje tenho remorsos de chatear o meu pai por ele não comer mais de 2 ovos por semana, como prescrevia o cardiologista. O meu pai adorava ovos, principalmente aqueles ovos cozidos, mal cozidos, ou à la coque, e guardava os 2 ovos para o fim de semana, por prazer que lhe davam. E hoje em dia, o mandamento já mudou, e hoje em dia já se diz que até é bom comer um ovo por dia. Portanto, estas coisas estão sempre a mudar, o azeite, etc. Há coisas que estão continuamente a mudar, sempre com os mesmos métodos estatísticos, sempre com os mesmos... portanto, cuidado na avaliação disso. E cuidado também, porque muitas destas guidelines, muitas destas normas, são elaboradas com base em ensaios clínicos. E os ensaios clínicos, a investigação clínica, hoje já não é o que era, já não é uma investigação académica, é em 80% ou 90% controlada pela indústria. São eles que têm as perguntas que interessam à indústria, o desenho, são eles que controlam através de CROs, os ensaios clínicos, são eles que tiram as conclusões, e os médicos têm o trabalho, oferecem os doentes o trabalho e o nome, e pouco controle têm sobre os dados que realmente são apurados. Por isso, aqui há tempos surgiu este artigo no Journal Clinical Epidemiology sobre o sequestro da medicina baseada na evidência. E eles dizem que ela pode ser sequestrada para servir agendas diferentes daquelas das originais. Os ensaios randomizados ou aleatorizados são muitas vezes feitos para benefício da indústria.
abusa-se de meta-análise e guidelines, são uma fábrica. A epidemiologia de fatores de risco. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo de Lisboa, eu sei que teve um infarto e receitaram-lhe 80 miligramas de estatina até ele ter uma diabetes iatrogénica e rupturas musculares. E eu pergunto, serão mesmo necessários 80 miligramas? Mas é o que dizem as guidelines, e as guidelines são sagradas. Portanto, esta epidemiologia de fatores de risco também é às vezes mal controladas. Eles dizem aqui também que a medicina clínica transformou-se numa finance-based medicine, e é verdade. Por exemplo, nós sabemos que a diferença que há entre um P de 0,05 e um P de 0,499999. Basta uma milésima, uma centésima de milésima para o medicamento, que pode não valer nada, passar a valer aos seus descobridores bilhões de dólares. E isto é muito importante. Nós sabemos nós que o P é uma convenção, ao fim e ao cabo. Portanto, não devemos pôr um peso excessivo nestas conclusões. E devemos também saber que não há coincidência de pontos de vista e de interesses entre nós e a indústria. Eu não digo para virarmos as costas à indústria. A indústria é importante para descobrir novas moléculas e novos tratamentos, neste caso para o cancro, para a leucemia, mas os nossos interesses da indústria não são os mesmos. À indústria, por exemplo, os doentes interessam só na medida em que são os alvos dos tratamentos da indústria. E o que lhes interessa é o lucro, o que em si não tem nada de mal. As empresas são feitas para ter lucro. Só que, se os medicamentos não forem aos preços absolutamente obscenos a que são lançados hoje em dia, não tem nada a objetar a isso. E acho até muito saudável para o desenvolvimento da economia. Mas, para os médicos, o que interessa, em primeiro lugar, é o proveito do doente. E a indústria só na medida, como eu disse, que pode também descobrir novas moléculas e novos fármacos. Ora bem, eu na minha vida presenciei 3, 4, 6 grandes saltos terapêuticos. E estes saltos, porque a medicina baseada na evidência, eu disse que não era inteiramente científica, porque deve evoluir para uma medicina essa realmente científica, baseada nos estudos dos mecanismos celulares e moleculares das doenças. E é por isso que eu gosto da hematologia, e gostei sempre da hematologia, que a hematologia estuda há muitos anos esses mecanismos e tenta obviar a eles, tenta encontrar moléculas que os consigam curar, tratar. Uma desses grandes saltos foi a descoberta do ácido retinóico no tratamento da leucemia paromielocítica. Está aqui, então, esta é uma leucemia paromielocítica, e como eu mostrei há bocado, o que acontece é que estas células não se diferenciam, ficam no estadio de paromielócito e vão-se dividindo, até encherem o corpo todo, a medula, o sangue, etc. Mas isso é porque há um defeito de diferenciação que é causado pelo gene que tem do primeiro paradigma, o PML-RAR, em que é afetado o receptor do ácido retinóico e, portanto, há um problema de diferenciação destas células. Este slide fez parte da minha tese de doutoramento, e foi um trabalho que eu fiz em Londres com retinoides, e aqui se demonstra que o ácido retinóico pode influenciar, fazer com que estas células se diferenciem, principalmente a concentrações mais altas, como se pode ver aqui, que influenciem, que façam estas células diferenciar-se em células maduras, funcionais, que deixem depois, portanto, de ser malignas.
Este trabalho, não fui o único a fazer este tipo de coisas, isto foi era numa linha celular para o mielocítico, a HL60, estava exposta a diversas concentrações de diversos retinoides. Havia várias pessoas a fazerem o mesmo nessa altura, e levou, eu já há um bocado projetei este slide, levava aqui estas células que ficam aqui, que estão aqui no... Eu não sei como é que isto se aponta. Bom. Que estão aqui neste estádio intermediário de diferenciação, que são da leucemia promielocítica, se diferenciam em células maduras que vão morrer. O nosso grupo em Londres... Agora isto não anda para a frente, não sei o que é que aconteceu. Alguém... pronto. Tentamos dar ácido retinóico aos doentes, mas na doença errada. Vai passar, pai. Põe aqui no... Na doença errada, porque onde isto deu resultado foi realmente na leucemia promielocítica. E houve um grupo chinês, mas nessa altura era difícil, eticamente, justificar fazer este tipo de tratamento numa doença que tinha, apesar de tudo, um tratamento já convencional. E foi um grupo chinês de Xangai que deu ácido retinóico em concentrações em doses elevadas a doentes, e estes doentes entraram em remissão completa sem passar por todo aquele conjunto de acontecimentos que aconteciam, que apareciam na leucemia promielocítica, quando eram tratados com quimioterapia. E a partir daí, esses resultados foram replicados, obviamente, por grupos europeus e americanos, e a partir daí o ATRA, o trans-retinoic acid, ficou a fazer parte do arsenal terapêutico da leucemia promielocítica. Ora bem, chegamos à parte final, e a parte final, eu, como sabem, trabalhei neste triângulo, Faculdade de Medicina, Hospital São João e Patimup, e vou só mencionar algumas das pessoas que trabalharam comigo, que me ajudaram ao longo do tempo. Na Faculdade de Medicina, durante muitos anos, a hematologia estava no 4º ano, e todos estes, a Ilídia, Fernando Trigo, Fernando Príncipe, o Fernando Araújo, que também está aqui presente hoje, o Manuel Sobrinho Simões, o Ricardo Pinto e o Rui Bergantinho intervieram, mas depois passamos para uma disciplina que era de doenças oncológicas e hematológicas, onde estes 3 últimos também colaboravam, e da parte de oncologia nunca chegou a ter contrato, infelizmente, com a faculdade, mas era a doutora Margarida Damasceno e uma série de outras médicas, a Cristina Sarmento, Isabel Souza, Sara, Andreia, Cláudia, Isabel, que colaboravam no ensino. E queria também realçar as áreas transversais, como a anatomia patológica especial, a professora Fátima Carneiro, Fernando Schmidt, Elsa Fonseca, a professora Isabel Ramos e o professor Bastos Leite, o Dr. Rui Cunha na radiologia, o professor António Albino e a professora Rosa Cunha, que também aqui está, e a doutora Eliana, também na terapêutica. Portanto, isto foi na parte pedagógica, na parte docente da hematologia. Mas eu não posso deixar de referir aqueles que tornaram o serviço de hematologia aquilo que eu considero o melhor serviço de hematologia do país. E tenho de lembrar pessoas, algumas delas já desaparecidas, infelizmente, como a Maria José Parreira, a Manuel Correia, mas muitos outros que aqui estão, que foram companheiros de percurso, foram meus irmãos ao longo do tempo, Joaquim Andrade, Isabel Castro, Fernando Príncipe, etc., Maria José Silva, etc., etc. Depois, entretanto, vieram outras pessoas para o serviço, e aqui estão também a Fátima, a Fernanda, a Ilídia, Manuel Buxado, Jorge, a Rita, a Lucília, a Ana Carneiro também, que fazem parte do serviço. A Ilídia está no IPO, mas os outros fazem parte do serviço. E, finalmente, os filhos. Os filhos são aqueles que acabaram por crescer comigo.
já quando eu era diretor de serviço. Fernando Silva, Patrícia Guimarães, Manuel Sobrinho Simões, Pedro Coelho, a Teresa Melo, a Joana Martins, a Inês Carvalhais, o Ricardo Pinto, o Rui Bergantim, a Margarida Badiora, a Eliana Aguiar, a Mafalda Alpuim, Manuel Guerreiro, a Rita Damas, a Teresa Garrido, a Bel Carreira, o Gil Brás, a Juliana Bastos, Joana Araújo, a Sofia Afonso, a Marta Gomes, a Carolina Marini, o Pedro Medeiros, o Pedro Chorão, a Tânia Maia, a Inês Brito, a Cátia Sol e o Luís Silva. Eu quis enumerá-los a todos, sabe-se porque, de facto, estimo-os a todos como filhos. São meus filhos não biológicos, mas científicos. Depois, a enfermagem, a enfermeira Graça Duarte, que é a nossa chefe, e também não queria deixar de relembrar a nossa antiga chefe da UHO, que é atualmente, que também está aqui na assistência, que é atualmente a chefe do Hospital de Dia, a enfermeira Matilde Amaral. E todas as enfermeiras e todos os enfermeiros da UDN, da UHO e do Hospital de Dia. E as antigas enfermeiras do serviço, por exemplo, a enfermeira Josefina, que também aqui está hoje, nunca falta estas coisas, e todas as assistentes operacionais, que são essenciais para o doente, e que todas elas também muito minhas amigas. E o laboratório. Em 2007 ou 2008 não havia laboratório. Isto foi criado mercê destas pessoas, fundamentalmente. A Paula, que foi a responsável, mas também a Maria Luísa, a Maria José, a Aida, a Cláudia, a Joana, a Mariana, criaram um laboratório que neste momento faz todo o diagnóstico de hematologia oncológica que é necessário fazer. Fazem tudo, portanto é um laboratório que, aliás, estamos a tentar que seja um laboratório de referência do PETEMA, é um laboratório que nos orgulha muito, que nos possibilita o diagnóstico. O Paulo, que é o meu secretário, José Américo, não queria deixar de relembrar aqui o meu antigo secretário, que faleceu com uma amiloidose aqui já há 7 ou 8 anos, o Sr. Alberto Bessa. A equipe de transplantação de células estaminais hematopoiéticas, que tem o Dr. Fernando Príncipe, a Fernanda Trigo, a Ana Carneira, o Rui Bergantim e uma palavra especial para o Ricardo, porque sem ele não teria havido transplantes halogénicos. Foi um desígnio, uma coisa porque eu lutei sempre muito, mas que corria riscos de sair sem haver. Hoje em dia somos um centro de nível 4, que tem transplante autólogo, halogénico, tudo, e o Ricardo é um dos grandes responsáveis por isso. Na imunohemoterapia, também toda a equipe, a Luciana, a Rica, a Graça, a Manuela Carvalho, a Carmo, Coque, etc. A patologia clínica, a Cristina Marques e o Sr. Tiago Guimarães, Depois, no grupo do Ipatimub, eu chefiei um grupo de hematopoiese maligna até entrar para a direção clínica. Depois, esse grupo foi assumido pela professora Helena Vasconcelos, está aqui, que criou o grupo de Cancer Drug Resistance, que ainda hoje, que é o grupo que ela lidera ainda hoje, e com o qual eu também colaboro. Depois, os meus amigos sabem que são meus amigos, eu não vou aqui enumerá-los, senão corro o risco de acontecer como com alguém que eu conheço, que citou para aí 100 pessoas e esqueceu-se de nomear uma que estava na primeira fila. Portanto, os meus amigos sabem que são meus amigos, uns, claro, mais chegados, mais íntimos do que outros, mas sabem, portanto, não vou estar aqui a enumerá-los. Mas não posso deixar de ter uma palavra de saudade para estes amigos que morreram, e alguém também muito recentemente, ontem. E de facto, é com grande saudade que os lembro. Eu tinha 2 razões para existir, admito que haja mais, mas que eram os doentes e os estudantes, e esses vão desaparecer. Amanhã o número mecanográfico 4758 desaparece, se for lá pôr o dedo, ele diz que não me reconhece. Portanto, amanhã eu vou sair das vossas vidas, o que não será grande incómodo para vocês,
vocês vão sair, em certa medida, da minha vida. Não, acho que não totalmente, porque vou continuar a passar por aí, tá a perceber? Mas é terrível, tá a perceber? Porque de um momento para o outro quebra-se uma ligação, tá a perceber? E é de facto, tá a perceber? As pessoas podem achar que não, mas é uma primeira morte, tá a perceber? É uma primeira morte da pessoa. Eu não sou, estejam descansados, que eu não sou de lágrima fácil, tá a perceber? Eu chorei quando meu pai morreu, tá a perceber? E quando a minha mãe morreu também, tá a perceber? E tive lágrimas secas, mas salgadas e sentidas, por exemplo, quando nos separamos da nossa casa de muitos anos, está a perceber, que era a nossa casa de família, está a perceber, que foi uma terceira orfandade, está a perceber, mas não esperem ver-me verter lágrimas, está a perceber, mas é verdade, está a perceber, que isto implica, está a perceber, uma mudança muito grande e radical na minha vida, está a perceber. Espero que consiga suportar, está a perceber, que não caia no abismo. Eu no outro dia ia para casa, está a perceber, e ia ouvir o concerto número 21 de Mozart, ou a ouvir a Madigan, e vi, de repente, sobre o rio estava uma lua enorme, majestosa, está a perceber. E o miúdo de 5 anos que ainda há em mim disse: a lua é maior que o sol. Mas a sabedoria dos meus 70 anos disse: não é, parece. Mas o miúdo de 5 anos retorquiu, mas é mais bonita, porque não queimou os olhos como o sol. Tá, e tá, quer dizer, nós temos de recuperar, tá, algumas coisas, tá, que deixamos esquecidas durante estes anos. E eu queria, mais uma vez, agradecer a todos, tá, o terem estado aqui presentes, terem-me ouvido, se calhar muito mais do que aquilo que devia, tá, alonguei-me, se calhar muito mais do que aquilo que queria e devia. Tá, portanto, muito obrigado a todos.